Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Kozikowski. Eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Vou trabalhar a disciplina Direito Constitucional em uma série de encontros. O nosso edital em Direito Constitucional é um edital amplo. Pega Direito Constitucional, Constituição, tudo. Tudo, do artigo 1º ao último artigo, e ainda há a possibilidade de cobrança de alguma lei relacionada a, por exemplo, remédios constitucionais ou controle de constitucionalidade. É claro que, conhecendo a banca um pouco, a Universidade Federal, a gente consegue dar um direcionamento, a gente consegue analisar o histórico delas e trilhar o caminho passado. Mas, obviamente, a gente também está antenado a algumas tendências e vamos tentar, nos encontros que temos, dar uma rastreada aí nos potenciais conteúdos de direito constitucional. É importante que vocês se convençam da oportunidade desse concurso, o que ele representa, é o melhor concurso do ano, seguramente. São 5 vagas, mas o histórico tem trazido nomeações a mais, então aproveitem essa chance que a vida lhes deu de estarem aqui se preparando para esse concurso e façam o melhor que vocês podem, estudando de forma responsável. Tem que estudar de forma responsável. É melhor se dedicar ali menos tempo, às vezes tudo, mas para entender aqueles conteúdos do que ficar querendo virar a noite inteira de estudo, se desgastando. Enfim, são algumas dicas, algumas amenidades de abertura, né? É importante também que vocês anotem tudo, tá? Façam o caderno de vocês, computador, aonde quiserem anotar, porque é bastante conteúdo, certo? Vou passar o conteúdo. Na hora ficou com dúvida, levanta a mão e pergunta, na hora. Não deixa ir para casa aquela dúvida dormir, porque às vezes você não lembra dela e a danada volta lá no dia da prova. E às vezes a tua dúvida é mais um motivo para a gente ir para um ou para outro caminho. Tá? Eu vou pedir licença para encostar a porta aqui. E aí a gente já começa. Você que também está vendo aí no online, no Brasil e no mundo inteiro, aqui embaixo, sejam bem-vindos. Vejam, como introdução ao direito constitucional, porque eu não vou encarar o direito constitucional numa sequência linear. Princípios fundamentais, direitos sociais, nacionalidade. Não, eu vou dar um enfoque mais atento para a banca e para as possíveis tendências. Mas é óbvio que um ponto tem uma importância ímpar para essa prova, que é a questão dos municípios. Então eu fiz uma aula aqui introdutória que eu vou chamar de direito municipal, com ênfase na Lei Orgânica de Curitiba. É verdade que teremos uma aula gravada sobre Lei Orgânica para tentar compreendê-la, Lei Orgânica que é estruturada à imagem e à semelhança da Constituição Federal e da Constituição Estadual, mas já de largada, para a gente deixar esses pontos num lugar privilegiado do caderno, eu fiz uma série de anotações relacionadas a município, particularidades de Poder Executivo, Poder Legislativo, algumas reflexões do Judiciário, alguns foros do Judiciário envolvendo municípios, fala um pouco da autonomia, criação, intervenção, enfim, é bastante coisa, mas são coisas ao alcance de todos nós. Então, direito municipal é um recorte do direito constitucional. A gente vai estudar a Constituição. Todas as disposições foram extraídas da Constituição, salvo uma ou outra, que é da Lei Orgânica, que também já serve para um duplo propósito. Tá? Vejam, primeira coisa, em se tratando de município, a gente tem que lembrar que os municípios foram alçados ao patamar de entes autônomos com a Constituição Federal de 88. Então, a autonomia, que é uma característica dos entes federativos, municipal, ela não é muito antiga. Os municípios começaram a ser autônomos com a Constituição Federal de 1988. Então, lá no dia 5 de outubro de 88, esses municípios foram, enfim, alçados ao patamar de entes federativos dotados de autonomia. Antes não era assim. E, inclusive, essa novidade ela vai aparecer em algumas competências do texto constitucional que reforçam essa autonomia do município. Eu já explico. Agora, quando a gente fala em autonomia, a gente não pode dissociar esse estudo do estudo da federação. Só colocar aqui alguns elementos dessa autonomia. A gente vive numa federação.
Federação que está colocada de forma genérica lá no artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa federação, mais tarde a gente vai ter uma aula específica para estudá-la, eu já posso adiantar, representa uma forma de Estado que vai dar a parcelas menores de poder competências. Então, estudando a federação, a gente vai notar que o Brasil ele está estruturado em termos de divisão espacial de poder assim: União, Estado, Distrito Federal e municípios. Hoje, desde outubro de 88, todos eles são dotados de autonomia. Verdade que mais para frente a gente vai estudar também a questão dos territórios. Vamos ver que os territórios, embora não existam hoje, podem ser criados, se criados integrarão a União. Mas a gente deixa de lado os territórios por enquanto, porque eu quero destacar aqui os entes que são dotados de autonomia. Autonomia que pode ser compreendida como capacidade de governo, capacidade de organização, capacidade de administração e capacidade de legislação. Autonomia, se for para tentar encontrar um sinônimo, a gente pode usar a palavra liberdade. A gente pode falar de... Não vou usar independência no termo nacional, mas liberdade está de bom tamanho. O município de Curitiba, naturalmente, é um ente autônomo. É um ente autônomo. Ele é dotado dessa autonomia, de modo que tem seu autogoverno, sua autolegislação, sua auto-organização e sua auto-administração. Se o município de Curitiba quer investir em saúde, ele vai lá e investe, independentemente de pedido para quem quer que seja. Essa autonomia, nessas 4 perspectivas, inclusive, vai aparecer no artigo 10 da Lei Orgânica. A Lei Orgânica de Curitiba fala exatamente aquilo ali. Eu vou ler para vocês. É bom, obviamente, que vocês tenham uma via da Lei Orgânica impressa, enfim, no computador, para irem estudando. Mas esse artigo 10 da Lei Orgânica de Curitiba fala que compete ao município, no exercício da sua autonomia, a organização, o governo, a administração e a legislação própria. Então, a Lei Orgânica de Curitiba foi muito técnica. Ela trouxe um conceito de autonomia bastante completo. Um conceito que envolve autogoverno, auto-organização, auto-administração e autolegislação. Só que, para a gente prosseguir, todos se recordam que existe um outro poder muito parecido com a autonomia. Quando a gente estuda a teoria do Estado, a gente vê ao lado da autonomia um outro poder chamado de soberania. E todo mundo se lembra também que a soberania é um poder maior. Se comparado à autonomia, soberania é um poder um tanto quanto absoluto. E o que eu quero que vocês percebam aqui, na continuação, é quem que deste quadro tem autonomia e quem que tem soberania. O município já está claro. Inclusive a própria Lei Orgânica de Curitiba ressalta isso de forma bastante precisa. O Distrito Federal, ele é dotado de autonomia ou de soberania? Autonomia, maravilha. O Estado do Paraná, autônomo ou soberano? Autônomo, maravilha. E a União, autônoma ou soberana? Autônoma. Começa a primeira pegadinha que já derrubou um monte de concurseiro. A União é autônoma, está lá no artigo 18 da Constituição. O artigo 18 da Constituição fala que a organização político-administrativa do Brasil é formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. A gente está meio apertado de cadeira, pessoal. Posso pedir para liberar para colega aqui? Nada. Então, a gente tende a dizer que a União é soberana. Talvez porque a gente confunda a divisa territorial da União com a divisa territorial da República Federativa do Brasil. Esse é o principal fator de confusão. Só que a União é tão autônoma quanto os demais. A União é uma peça da federação que forma o todo. Antônio, quem que é soberano, então? O país. A soberania é um atributo da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e tem como fundamento a soberania, tudo bem? Então, não vamos errar essa. Fiz de propósito, induzi-os a errar aqui na União, porque é melhor a gente errar aqui e lá na hora da prova encampar. Agora, voltando, após essa introdução,
os municípios são dotados de autonomia. E a gente vai encontrar no texto constitucional uma série de mecanismos, uma série de ferramentas que vão justamente garantir a autonomia do município. Autonomia que, mais uma vez, foi recém-conquistada. Em termos de história brasileira, dá para dizer que foi recém-conquistada. Uma forma de garantir essa autonomia do município é a intervenção que a União vai fazer. Então, também eu vou detalhar esses elementos mais tarde, eu só estou jogando aqui aquilo que é indispensável a gente levar para a prova em termos de tutela constitucional dos municípios. Intervenção existem de duas formas. Existe uma intervenção federal, que é feita pela União nos estados. E existe intervenção estadual, que é feita pelos estados nos municípios. Uma forma de preservar a autonomia do município está na intervenção federal, ou seja, aquela intervenção que a União faz no Estado, com base no artigo 34, inciso 5, a linha B. 34, inciso 5, a linha B. Então, assim, para vocês entenderem o raciocínio. Sempre que o Estado deixar de passar para município receita tributária, é causa de intervenção. Vocês vão estudar isso no direito tributário e no direito financeiro. Uma parte das receitas tributárias deve ser distribuída para municípios. O Estado pega uma parte dos valores que arrecadou de tributo e devolve para o município. Se ele não fizer isso, é causa de intervenção. Intervenção federal. A União vai intervir no Estado. E a União vai intervir no Estado para quê? Para assegurar a autonomia do município, que restaria de certa forma prejudicada se ela não tivesse acesso a esses recursos que o Estado deve repassar. Então aqui é causa de intervenção federal deixar de repassar aos municípios as receitas tributárias nas parcelas que o direito financeiro vai explicar. Não sou eu quem vai trabalhar isso com vocês, isso aí vai ficar lá na parte do direito constitucional, na parte do direito financeiro. Mas o raciocínio aqui é determinante. A Constituição veio e falou, município, você é autônomo. E para a gente garantir essa autonomia, a gente vai determinar que a União faça intervenção no Estado, se o Estado deixar de repassar aos municípios as receitas tributárias. E deixando ainda mais clara essa preocupação da Constituição com a autonomia municipal, é também causa de intervenção da União nos estados, afronta a autonomia municipal. Está escrito. Então, se de alguma forma, o município de Curitiba for prejudicado pelo Estado no exercício da sua autonomia, imaginem que o Estado do Paraná cria algum tipo de política para prejudicar, para diminuir a liberdade que é inerente ao governo, à organização, à administração. Isso é causa de intervenção federal. Uma intervenção na qual a União vai intervir nos estados. Pô, Antônio, para mim não está muito claro esse negócio de intervenção ainda. Relaxa, a gente vai estudar. É que isso aqui, mais uma vez, deve ocupar um lugar privilegiado no caderno de vocês, para vocês lá na véspera da prova darem uma olhada em tudo aquilo que de direito constitucional é mais importante afeto ao município. Eu ia dizendo, então, o município é autônomo, tão autônomo quanto os demais entes. Essa autonomia vai ser protegida a partir de intervenção federal. A União pode intervir nos estados naquelas duas hipóteses. Tá bom? E também, obviamente, isso eu não vou explicar agora, mas o município também, se abusar da sua autonomia, se o município abusar da sua autonomia, vai haver intervenção estadual. Por exemplo, só para ficar aí com um exemplo, a gente sabe que um percentual das receitas tributárias que o município arrecada devem ser investidas em saúde e educação. Se o município não intervir o mínimo, não investir o mínimo que deve em saúde e educação, isso é causa de intervenção estadual. Então, vejam que a autonomia, ela também não é um poder absoluto. Se o município abusar da sua autonomia, deixando de investir aquilo que deve, a pretexto de ser livre, o Estado pode intervir nele.
Por exemplo, Curitiba tem que investir um determinado valor do seu orçamento na educação. Aí Curitiba vem falar, não vou fazer porque eu sou autônomo, eu que mando nesse negócio aqui. Intervenção do Estado. Então a autonomia é um valor inerente ao município, a gente se preocupou com isso a ponto de colocar uma causa de intervenção federal, mas também não vem de onda, né? For abusar da autonomia, o Estado vai intervir nos municípios. Isso tudo eu vou amadurecer com vocês ao longo do curso, tá? Agora, também, a gente vai encontrar alguns outros indicadores dessa autonomia municipal no texto constitucional. Vocês sabem que o texto constitucional tem um artigo, o artigo 20, que estabelece os bens da União. O artigo 20, então, ele vai falar quais são os bens da União. Lá vai ter terreno de marinha, vai ter rio que faz divisa com outro país, rio que cruza mais de um estado e assim por diante. Mas aí tem um inciso do artigo 20 que é legal. A Constituição foi promulgada, veja que interessante, ela foi promulgada lá em 5 de outubro de 88 com um dispositivo que falava assim, toda ilha oceânica e costeira é bem da União. A Constituição foi promulgada assim, toda ilha oceânica e costeira é bem da União. Aí se é bem da União, você não pode ter a propriedade dele, concorda? Como é que se explica daí para o pessoal que tinha uma casa em Florianópolis? Que tinha uma casa lá... Fala outra ilha costeira aí. Sei lá, não é aula de geografia? Tem uma. Hã? A Ilha do Mel. Exatamente. Como é que você falava? Como é que a pessoa adquiria a propriedade? A gente percebeu, quando promulgou a Constituição, que a gente deu uma vacilada. E aí a Constituição foi emendada, ali por 2005, para estabelecer o artigo 20, inciso 4, que vai falar o seguinte... Ilhas oceânicas ou costeiras que contenham sede de município não pertencem à União. São bens do município. É óbvio. Antes da emenda que alterou esse dispositivo, quem tinha, por exemplo, terreno em Florianópolis, não detinha a propriedade daquele imóvel. Não detinha. Tinha que, inclusive, pagar uma taxa para a União. A emenda veio e corrigiu esse problema, dizendo que quem tem... Enfim, que essas ilhas oceânicas e costeiras são não mais bens da União, e sim bens dos próprios municípios. Tá? Então, esse aqui também é um dispositivo com uma probabilidade real de cair. Paraná tem litoral, a gente tem... ilhas, o colega já lembrou aqui a própria Ilha do Mel, e eventualmente algo parecido com isso pode aparecer na nossa prova. Tá? Bom, então essa aqui é a introdução da autonomia municipal. Autonomia que é um valor consagrado no texto constitucional desde 5 de outubro de 88 para os municípios. Mas como é que o município se rege? Como é que o município nasce? A gente vai começar a estudar um pouco disso agora. E todo mundo sabe que a lei orgânica é um instrumento aí, é o ato normativo mais importante do município. É, aspas, bem grande as aspas, é a Constituição do município. Não dá para falar que é a Constituição do município, porque já vamos detalhar, o município não passa por poder constituinte. Mas é a lei que faz, às vezes, de uma Constituição, de certa forma, organizando aquele município. Eu não estou falando que o município teve poder constituinte, já vou detalhar. É só um paralelo. Assim como a Constituição do Estado organiza o Estado, a gente vai ter uma lei orgânica criando, ou melhor, disciplinando ali a vida, o cotidiano daquele município. Essa lei orgânica está prevista no texto constitucional, lá no artigo 29. As diretrizes para a elaboração dela estão lá. E o artigo 29, ele fala que essa lei orgânica, ela vai ser aprovada de uma forma qualificada. Não é muito difícil aprovar uma lei orgânica, mas também não é tão simples quanto aprovar uma lei qualquer. A lei orgânica, ela deve ser aprovada em quantos turnos de votação? 2 turnos de votação. E, obviamente, 2 turnos de votação na Câmara de Vereadores, que é o legislativo respectivo municipal.
Normalmente, a gente vai trabalhar também atos normativos, veremos que eles são aprovados num único turno de votação. A lei ordinária, a lei complementar, é um turno de votação em cada caso e valeu. Agora, a lei orgânica são 2 turnos de votação. E 2 turnos de votação com um interstício, o intervalo de 10 dias. Não dá para votar hoje e amanhã querer votar de novo. A gente tem que votar uma vez, ser aprovado, esperamos um intervalo de 10 dias, que é para aquilo dormir também, a gente pensar bem se fizemos uma boa escolha, e aí revotar numa segunda votação, num segundo turno. E a gente só considera aquela lei orgânica aprovada se em cada votação alcançarmos qual quórum. Beleza. O direito constitucional seria muito mais legal se fosse um quórum só, né? Porque ora é maioria simples, maioria absoluta, 1/5, 3/5 e assim por diante. Né? São 2/3. Aí vejam só. Vamos fazer uma conta aqui. Ó. Fazer uma continha de padeiro. Imaginem que um determinado município ele tem 21 vereadores. Num determinado dia, estavam presentes 16. E votaram favoravelmente 12. Dá para provar? É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. A pergunta do colega é o ponto. Mas espera lá, é 2/3 dos presentes ou 2/3 do total? Então, eu quero que vocês já coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Todo quórum, exceto um, é calculado com base no número total. Quando a Constituição fala 1/3, é do total. Quando ela fala 2/3, é do total. Quando ela fala 3/5, é do total. Quando ela fala maioria absoluta, é do total. O único quórum que é calculado com base nos presentes é a maioria simples. Vou trabalhar isso com vocês no processo legislativo, mas desde logo já coloquem. Porque, embora o perfil da federal não seja um perfil de criar um grande problema, um caso concreto e perguntar a coisa mais letra da lei, ainda que um letra da lei um pouco mais elevado, eu não ficaria surpreso se viesse um probleminha, dada a pertinência do concurso que vocês querem. Então, nesse caso aqui, não daria, né? Porque 2/3 para aprovação da lei orgânica aqui seria 14. Só que se cai uma coisa dessa, um monte de gente vai falar que pode. Falar, mas 12 é 2/3 de 16. Concordo. Mas a gente não leva em consideração o número de presentes. A gente sempre leva em consideração o número total de membros. Beleza? Essa é a lei orgânica. A lei orgânica, que se criada, deve ser criada à imagem e à semelhança da Constituição do Estado e da Constituição Federal. É o princípio da simetria aplicado aqui. O artigo 29 fala que essa lei orgânica deve obedecer às disposições da Constituição Estadual e também da Constituição Federal. Assim como a Constituição Estadual, ao ser criada, deve obedecer às disposições da Constituição Federal. Quando você entende o modo de organização federal, você vai aplicando aquilo aos estados e aos municípios na medida das possibilidades, evidentemente. Vai chegar uma hora em que a gente vai ter que adaptar alguma coisa, mas sempre que dá, a gente vai trabalhar com a lógica espelhada, é o princípio da simetria. Beleza? Artigo 29. Só toma cuidado, toma um pouquinho de cuidado, eu não vou abordar assim, o poder constituinte de forma muito detalhada, porque o poder constituinte é uma teoria, é uma ideia, é um poder. Só que ele gravita em torno das emendas constitucionais. Então, quando eu for falar de emenda constitucional, eu vou dar assim, uma flertada com poder constituinte. De largada, tem que anotar que o município ele não tem poder constituinte. Não existe poder constituinte para a criação de lei orgânica. Por quê? Porque eu não estou falando de uma Constituição. Estou falando de uma lei que até vai apresentar algumas características próprias de uma Constituição, mas Constituição não é, está inclusive no nome. Então, essa lei orgânica não foi fruto de um poder constituinte, ela sim foi votada ali pela Câmara de Vereadores. Tá? Então, com isso, meia horinha aí quase de aula introdutória, a gente dá uma flertada no mínimo, no indispensável, à autonomia municipal. Claro que alguns desses elementos vão ser mais tarde dissecados, a parte de intervenção
principalmente, mas isso aqui tem que ocupar um papelzinho, um local premium ali do caderno de vocês. E aí os municípios, eles vão apresentar, ao contrário dos demais entes federativos, 2 poderes. A Lei Orgânica de Curitiba, inclusive, não vai falar de um poder judiciário, porque não há poder judiciário em Curitiba. A gente vai trabalhar com um poder legislativo, a gente vai trabalhar com um poder executivo. Vamos ver aí, já adiantar alguns artigos da Lei Orgânica para a gente fazer um estudo casadinho entre a Constituição e a Lei Orgânica. Mas antes até, criação de município. Beleza, eu sei que o município tem autonomia. Mas como é que fica a criação de municípios? E aqui, se vocês me permitem, já vou fazer um adendo, criação de Estado também. Aqui vai um bônus, criação de Estado, porque aí a gente consegue enxergar os 2 procedimentos lado a lado. Eles têm pontos de convergência bastante interessantes. A criação de Estados e a criação de municípios está lá no artigo 18, parágrafo 3º e 4º. Parágrafo 3º fala de criação de Estado. Parágrafo 4º fala de criação de município. 18, parágrafo 3º e 4º. E o artigo 18, parágrafo 3º e 4º, ele fala em realidades como criação, divisão, desmembramento, fusão e incorporação. E qual que é a diferença entre isso? Quando, por exemplo, alguns de vocês talvez se lembrem, houve uma movimentação para mudar a base territorial do Pará há um tempo atrás. Uma votação que foi feita para pegar ali uma parcela do Pará e extrair para dar origem a 2 novos estados, Tapajós e Carajás. Ali foi divisão e desmembramento. Qual que é a diferença de divisão e desmembramento? Fusão e incorporação. Eu quero dividir Curitiba. Curitiba desaparece com a divisão ou ela permanece com um território menor? Então, tem algumas categorias aqui do texto constitucional que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou começar com a divisão. E o que eu falo aqui vale tanto para Estado quanto para município. E, aliás, em que pese a República Federativa do Brasil ser formada por uma união indissolúvel, essa indissolubilidade não proíbe a criação de um Estado novo, a divisão no Estado. O que eu não posso, a pretexto de indissolubilidade, é pegar 3 estados, o Sul é meu país. Não é. Não tem como. Não tem como, porque o Pacto Federativo impede. Tá? Mas a divisão é mais fácil ilustrar. Você tem um ente federativo, um Estado ou um município, e ele é fragmentado. O produto disso é 2 ou mais novos entes. Então percebam que na divisão, o ente originário desaparece. Na divisão, o ente originário desaparece em sua personalidade jurídica. Então o que aconteceu lá no Pará, ou o que quase aconteceu no Pará, não foi uma tentativa de divisão, porque o Pará continuaria, mas continuaria um Pará menor. Na divisão, o ente originário desaparece. Agora, no desmembramento, aí talvez até agora talvez o nome fique mais desmembramento, vou pegar uma coisa e vou tirar dali, mas alguma coisa vai continuar. Então, no desmembramento, a ideia é a seguinte: o ente originário, ele é fatiado ligeiramente. E o produto dessa fatiação é o seguinte: o ente originário persistindo, mas com um alcance territorial menor, e uma parcela dando origem aí a um ou a mais entes. Tá bom? Então, essa é a diferença entre divisão e desmembramento. O que quase aconteceu no Pará foi uma tentativa de desmembramento. E aí, de outro lado, a gente vai trabalhar com a fusão e a incorporação, que vocês vão ver funcionam mais ou menos como o alter ego da divisão e do desmembramento. É o outro lado. Na fusão, eu pego 2 ou mais entes e os junto, fazendo com que eles percam a personalidade jurídica originária e deem origem a um novo ente. Então, na fusão, eu vou pegar o Estado A, juntar com o Estado B, e o produto vai ser o Estado C, maior. Eu junto Paraná com Santa Catarina para criar um novo Estado, que não é nem Paraná nem Santa Catarina, é uma coisa nova. Então, por isso que eu falei, a fusão me parece que está para a divisão, porque elas têm um ponto comum.
Os originários, eles desaparecem em suas personalidades jurídicas. Agora, na incorporação, um ente, ele engloba um outro. E aí o resultado disso é um ente originário maior. Um ente originário maior. Tá? Então, vale a pena tomar cuidado com essas categorias. Não foi à toa que o texto constitucional falou em fusão, desmembramento, divisão, incorporação. São categorias diferentes e a gente deve conhecê-las. Mas o mais esperado para a prova, evidentemente, é o procedimento. Como é que eu vou fazer essa fusão? Como é que eu vou fazer essa incorporação, essa divisão e esse desmembramento? Eu vou começar aqui pela criação de Estado. Isso aqui é um bônus, né? Eu estou falando de direito municipal, mas também, já que estou falando de parágrafos vizinhos ali, não custa já mencionar criação de Estados. Artigo 18, parágrafo 3º. A questão é muito simples. Se eu quero criar um novo Estado, e por criação eu estou falando de fusão, incorporação, divisão, desmembramento e a criação propriamente dita, o que eu devo fazer em primeiro lugar? Quero criar um Estado. O que eu faço? Eu pergunto. Quer criar? Querem criar? O que vocês acham? Vou chegar lá, pá, criar um Estado novo. É muito traumático. Então a gente vai fazer uma consulta à população diretamente interessada. Mas é uma consulta prévia ou posterior? Prévia, né? É mais inteligente fazer uma consulta prévia. E a consulta prévia, a gente sabe, a gente chama de plebiscito. Plebiscito envolvendo a população diretamente interessada. Beleza. A Constituição trouxe uma palavra errada aqui, tá? Ela fala população diretamente interessada, mas não é população, é o eleitor. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Mas, obviamente, se cair na prova plebiscito a população diretamente interessada, marque, né? Vai querer discutir ali com a Constituição. Marque, está escrito no texto constitucional, população diretamente interessada. Mas por população diretamente interessada, a gente pensa em quem? Eu quero dividir o estado do Paraná. É o paranaense ou é o Brasil inteiro? É só o que está em cima da base territorial que será alterada. Eu não votei no plebiscito do Pará. Meu título está aqui. Meu título está aqui. Então, vota no plebiscito a população diretamente interessada, aqui compreendida como eleitor que tem título naquela base territorial. Obviamente, se eu quero juntar daí Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aí a população diretamente interessada são 2, tá? Mas eu sempre me preocupo apenas com aqueles que estão na base territorial envolvida. Se a resposta for não, o que acontece? Nada. Acabou. Foi o que aconteceu lá no Pará. Querem? Não, obrigado. Então pronto, morreu. Agora, se a resposta plebiscitária é sim, aí a gente vai enviar aquilo para o Congresso Nacional, a fim de que, querendo, faça uma lei complementar. Então vejam que interessante, o Congresso ele não é obrigado a criar aquela lei complementar. Você diz assim, mas então é um absurdo, porque o povo já disse que quer e agora vem esse Congresso aí e fala que não quer. Sim, o Congresso pode não criar. Porque o Congresso é formado por 2 casas. Uma casa que olha para a vontade do povo, Câmara dos Deputados, que me parece até votaria, talvez favoravelmente, sim. Mas tem também o Senado. O Senado que é formado por representantes dos estados. E talvez os estados não queiram mais um. Portanto, tudo pode barrar ali. A gente acha que a vontade popular sempre vai prevalecer. Nem sempre, porque aqui pode o eleitor unanimidade ter dito, eu quero criar, mas chega o negócio no Congresso e o Congresso fala, não estou afim, não estou afim. Então é uma lei complementar querendo, tá? Agora, obviamente, possibilidade mais simples de cobrança é trocar plebiscito por quê? Qual que é a outra consulta popular que a gente também vê na parte de direitos políticos? Referendo. É plebiscito, não é referendo. Referendo é uma consulta posterior. E uma vez criado o município, ele deve ser criado por lei complementar e não por lei ordinária. Lembrando, mais uma vez, que essa lei complementar é feita não de forma obrigatória. O Congresso pode simplesmente barrar. Tá bom? Só que aí tem um passo que está escondido no texto constitucional. Tem mais um terceiro passo ali. Às vezes, dependendo do concurso, eu não falo.
mas isso aqui alguma coisa está me cheirando questão. O artigo 48, inciso 6 da Constituição, fala que antes de o Congresso votar, ele tem que ouvir a Assembleia Legislativa Estadual. Então aqui, ó, existe a oitiva da Assembleia Legislativa Estadual respectiva. Então, por exemplo, supondo que lá no caso do Pará, o povo tivesse dito sim, queremos esse negócio. O projeto seria enviado para o Congresso e antes de o Congresso votar, ele deveria ouvir os deputados estaduais, cuja vontade também não deve ser obedecida. Se nem a vontade do povo foi, quem dirá a vontade dos deputados estaduais. Esse requisito aqui está escondidinho no artigo 48, inciso 6. E olha, mais uma vez, não discutam com a banca, tá? Não discutam com a prova. Se a prova perguntar criação de estados, plebiscito e lei complementar do Congresso Nacional, me chama que eu vou, tá certo? Porque provavelmente é isso que vai acontecer, inclusive. O examinador vai pegar o artigo 18, parágrafo 3º. Agora, se de repente a questão vier um pouquinho mais sofisticada e mencionar que nesse processo deve ser dada oportunidade de Assembleia Legislativa falar, marca, um monte de gente vai decorar o 18, parágrafo 3º, vai deixar passar esse requisito e vai perder a questão. Vocês sabem que implicitamente tem um requisitinho aqui. É obrigatório, uma pergunta boa. Porque, quer ver, ó? Quando você lê o artigo 48, inciso 6, ele fala assim, ó, cabe ao Congresso Nacional, blá, 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 dispor sobre incorporação, subdivisão, desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. Então, o ouvidas aqui, num tom impositivo, faz essa exigência uma exigência obrigatória. Tá bom? Maravilha, maravilha, maravilha. Mas isso aí é criação de Estado. O nosso foco maior para a prova é a criação de municípios. E ao contrário do que alguma coisa, enfim, do que vocês possam pressupor, há mais elementos formais para a criação de município do que de Estado. Então, quer dizer, é mais difícil, Antônio, criar um município? Teoricamente é. Ao menos há mais passos. Há mais passos. E por que essa preocupação? Por que esse mimo com o município? Porque a gente vive no município. É aqui que a coisa acontece. Aqui que você põe o pé. Aqui que sai buraco na rua. Aqui que você bota teu filho na escola. Aqui que você vai pegar o ônibus. Então a gente tem que pensar muito bem esse processo de criação de municípios. E o processo de criação de municípios, daí deixa aí um pouquinho, ele está previsto no artigo 18, parágrafo 4º. Criação de municípios. 18, parágrafo 4º. Primeiríssimo requisito para criar um município. Tem que ter uma lei complementar federal dizendo qual é o período em que os municípios devem ser criados. Tem que ter uma lei complementar federal dizendo em qual período os municípios devem ser criados. É federal. Está no 18, parágrafo 4º. A ideia aqui é a seguinte, ó, por que criaram esse requisito? Porque a gente notou que no Brasil estava acontecendo assim, ó, eu candidato a prefeito, forte, você candidato a prefeito, forte. Ou seja, eu com chance de ganhar e perder, você com chance de ganhar e perder. Aí, ao invés de a gente ficar se matando, a gente vai lá e divide. Você fica com uma parte, eu fico com outra. Você fala, capaz. Meu, Sarney, aquele safado, quase dividiu o Maranhão. Quase dividiu o Maranhão. Imagina que não acontecia em município de 1000 eleitores. Era uma festa, um oba-oba. Um monte de município nasce assim, desmembrado. Tem muito município no Brasil. Então, para tentar dar uma racionalizada na coisa, a Constituição falou, ó, cria uma lei complementar federal dizendo qual é o período em que os municípios podem ser criados. Não é uma lei complementar para a criação de cada município. É uma lei complementar genérica que vai nortear a criação de municípios. O drama da Doralice é que essa lei não existe até hoje. Não existe até hoje. Fizeram ali em 2013, 12, se não me engano, mas a Dilma vetou. Vetou até por razões ali interessantes, mas não vamos entrar no mérito. A lei complementar não existe.
Mas é um requisito do 18º parágrafo 4º, a existência de uma lei complementar federal dizendo que é o período em que os municípios podem ser criados. Então aqui eu fico prejudicado em exemplo, né? Porque, Antônio, qual que é o período? Não faço a menor ideia qual que é o período, não tem a lei? Não tem a lei? Só que eu posso usar esse pretexto aqui para explicar um negócio de controle de constitucionalidade. A gente vai ter que, até a hora da prova, recitar as modalidades de controle, entender as hipóteses de declaração de inconstitucionalidade, e a gente vai lembrar que existe uma coisa chamada inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade por omissão é o descumprimento do dever de legislar. Aqui tem um flagrante descumprimento do dever de legislar. A Constituição falou, faz essa lei complementar aí, e não fizeram. E esse vazio, essa omissão inconstitucional, autorizaria o manejo de uma ADO, que veremos não serve para nada, e de um mandado de injunção, que até tem o seu valor. Mas depois a gente fala sobre isso. É só para ficar aqui, então, um exemplo de uma situação que gera aquilo que a gente chama de omissão inconstitucional. Lá, mais tarde, eu vou botar tudo isso nas respectivas caixinhas. E imaginando que a lei complementar federal, determinando o período, exista, o próximo passo é a divulgação de estudos de viabilidade municipal. Inclusive, agora eu lembrei, houve uma ADO para questionar esse vazio, e eu já vou contar qual foi o resultado da ADO.